Aqui é o professor Danilo de História. Hoje nós vamos dar início às primeiras videoaulas que continuarão o assunto que nós estávamos vendo em sala de aula. Essas primeiras aulas, elas terão um caráter revisional, ou seja, nós vamos trazer os mesmos conteúdos, os mesmos conceitos que estávamos vendo em sala de aula, e em seguida nós vamos partir para o conteúdo com o apoio do livro Poliedro. Bem, a Antiguidade Oriental, as suas grandes características é que esse período foi marcado pelo surgimento de civilizações em uma região chamada de Crescente Fértil. Crescente pelo formato demarcado e fértil graças à fertilidade trazida pelos principais afluentes que nós temos nessa região. O rio Nilo, Jordão, Tigre e Eufrates vão ser responsáveis pela sedentarização dos povos, que mais tarde darão início a civilizações como os egípcios, os mesopotâmicos, os hebreus, persas e fenícios. Entre as características gerais desse período e dessas civilizações é que todas adotaram o chamado modo de produção asiático, ou seja, tinha a agricultura como principal fonte de riqueza, sendo a terra algo pertencente ao Estado. A mão de obra via de um sistema chamado de servidão coletiva, onde os servos e camponeses pagavam o imposto pelo uso da terra, pelas estruturas, sendo através do trabalho agrícola, parte da produção que ficava para si, ou como mão de obra também no trabalho nas obras públicas, como diques, canais, zigurates e assim por diante. Além disso, nós também estamos falando de civilizações hidráulicas, ou seja, todas essas civilizações citadas anteriormente utilizavam-se dos seus afluentes para o desenvolvimento de sua riqueza, da sua sobrevivência. Na prática, essas civilizações hidráulicas acabavam ampliando e potencializando a produtividade dessas regiões através de represas, de canais e diques que se estendiam para o interior da região, ou seja, não só as margens desse rio se tornavam região produtiva, mas essa produtividade, essa potencialidade de produção de alimentos acabava se expandindo para o restante do território. Duas características importantes, pessoal, dessa religião é que eram teocráticos e politeístas. O que significa? Teocrático significa que a autoridade política era apoiada pelas práticas religiosas, e o politeísmo ele vem da ideia de adorar vários ou mais de um deus. Normalmente esses deuses acabavam estando ligados a fenômenos naturais ou à própria natureza. Entre as grandes civilizações que nós vamos trabalhar aqui hoje, nós podemos falar da civilização egípcia. A região do Egito ela é descrita pelo historiador Heródoto como uma dádiva do Nilo, um milagre do rio Nilo. Para vocês tentarem entender, entenda essa frase como uma metáfora, pois pensamos da seguinte forma: como é possível a vida, a produção de alimentos em meio a um deserto? O rio Nilo, então, ele acaba sendo entendido como um verdadeiro milagre. Através de suas estiagens e de suas cheias, acaba reabastecendo as suas margens com material orgânico chamado de humus, necessário para a fertilidade dessa terra e garantir também o desenvolvimento da atividade agrícola. Então, essa especificidade do rio Nilo foi o fator preponderante para a sedentarização desses povos e para, mais tarde, o desenvolvimento da civilização egípcia. Do Antigo Egito ele pode ser dividido em duas grandes partes. A primeira sendo a fase pré-dinástica e a segunda sendo a fase dinástica. A fase pré-dinástica, basicamente, nós estamos nos referindo ao período de sedentarização dessa região. A formação dos primeiros nomos, ou seja, das primeiras unidades familiares, até a unificação do Alto e do Baixo Egito, lá por volta de 3100 a.C. Essa unificação e essa formação de um império se dá pela necessidade de também unificar a mão de obra
para a construção de obras hidráulicas e para a ampliação da produção de alimentos. Isso acabava facilitando a administração da região e também facilitava a sobrevivência desses povos. Já a sociedade egípcia, ela era de maneira característica bem estratificada, ou seja, bem dividida, com seus estratos bem definidos. Na pirâmide que vocês podem visualizar aí, que também já coloquei no quadro que vocês têm no caderno, tem uma divisão exata sobre como essa sociedade era dividida. No topo dela nós temos o faraó, visto como o grande líder político e religioso. Abaixo dele temos os governadores, os nobres e sacerdotes que auxiliavam no processo de administração local, já que o Império Egípcio tinha uma proporção grande para a época. Em seguida temos os militares, que eram basicamente o braço armado, podemos dizer assim, do sistema político, que garantia a manutenção de suas fronteiras e também as suas expansões. Também é importante destacarmos aqui nesse processo administrativo o papel dos escribas. Depois do surgimento da escrita hieroglífica, os escribas eles vão ter o papel de gerir os impostos de cada região, de auxiliar o faraó com resultados, com dados sobre essa produção de alimentos em cada região. Já nas partes finais dessa sociedade, nós temos os mercadores e artesãos, que eram responsáveis pela atividade comercial. E por último temos os servos e escravos. Os servos era a grande mão de obra do Egito naquela época e estavam ligados diretamente à produção agrícola e pecuária. Já os escravos, na maioria das vezes escravos de guerra, também auxiliavam nesse trabalho, nesse tipo de mão de obra. Quando nós falamos sobre a economia desenvolvida no Egito, nós temos que nos centrarmos em três grandes áreas. A primeira era a atividade agrícola, a segunda a atividade pecuária e o comércio. Muitos de vocês podem até se perguntar, professor, já se desenvolveu o comércio nessa época? Sim, na prática o comércio era a garantia dos egípcios em ter acesso a produtos, a minerais que não se encontravam ou não tinham condições de serem produzidos na região, como é o caso do ouro, como é o caso da madeira, que eram escassos e que através de atividades comerciais foi possível o acesso a tais produtos. Pessoal, quando nós centramos na ideia de religião e cultura dentro da civilização egípcia, nós estamos falando quase da mesma coisa. A religião era um forte indício, era um ponto fundamental quando nós falamos de egípcios. Eles eram muito adeptos às práticas religiosas daquela época. A teocracia nós já falamos, que é a ideia de que os sacerdotes acabavam tendo um papel político importantíssimo dentro do Egito. O politeísmo, ou seja, a adoração a várias divindades ligadas a fenômenos naturais ou à própria natureza. E uma grande característica que é necessário adicionar aqui é que seus deuses eles eram antroposomórficos. Quando a gente vai pegar lá o radical grego dessa palavra, nós estamos falando de antropos, ou seja, de homem, zoon, que se refere a animal ou outro ser vivo, e morfo, ou morfos, que leva em consideração a forma. Então, grande parte de suas divindades tinham ao mesmo tempo a forma ou partes de sua forma referentes a homens ou animais. Isso pode ser visto, por exemplo, lá na esfinge, que nós vamos ter parte de animal com a face de um ser humano. Uma característica dessa religião, temos que destacar o papel de vida após a morte. Uma grande herança que até hoje grande parte da civilização contemporânea acredita é que exista após a morte uma outra vida. Os egípcios em específico, eles acreditavam que essa outra vida, essa vida além da vida, acabava ocorrendo no interior dos seus próprios corpos. Então aí entra o processo de mumificação,
um processo extremamente caro, ou seja, poucos tinham acesso naquela época, que era composto pelo tratamento do seu corpo, com a retirada dos órgãos e fluidos internos, para a manutenção e preservação desse corpo. Esse corpo ele era envolto em ataduras e preenchido com materiais que garantiriam a persistência desses corpos ao longo do tempo e evitariam a sua decomposição. Dando continuidade, outra grande civilização dessa época foi a Mesopotâmica. Quando nós falamos de Mesopotâmia, nós estamos falando de uma região rica e abundante em afluentes, já que ela, pelo próprio nome diz, é uma terra entre rios. Esses rios, ou seja, o Tigre e o Eufrates, eles eram responsáveis pela manutenção da vida na região, da diversidade, pela atividade agrícola. Para você ter ideia, a parte norte da Mesopotâmia ela era basicamente inundada por esses rios, garantindo uma alta fertilidade da região. Seria necessário destacar aqui também outra grande característica da Mesopotâmia. Nós não estamos falando de uma única cultura, nós não estamos falando aqui de uma única civilização, mas sim de povos independentes que acabavam tendo como única semelhança alguns aspectos religiosos e linguísticos. Os grandes povos que nós vamos destacar aqui, entre eles podemos citar os sumérios, os babilônicos, os caldeus, os assírios, que foram responsáveis pela dominação dessa região e pelo conflito entre si, que também definiram a existência e também a preponderância desses povos na Mesopotâmia. Eles foram os sumérios. Como grande característica deles é que se organizavam em cidades-estados, foram responsáveis pela construção de grandes zigurates na região e também garantiram o desenvolvimento da primeira escrita humana, que foi a escrita cuneiforme. Vocês podem dar uma olhada aí na figura. Era uma escrita feita em tabuletas de argila, que através de um estilete era acertada no formato de cunhas, ou seja, de curvas. Essas cunhas acabavam formando pequenas figuras que se traduziriam no alfabeto sumérico. O povo que se situou na região da Mesopotâmia foram os babilônicos. Como grandes contribuições, nós podemos falar do desenvolvimento do Código de Hammurabi, ou seja, do primeiro código de leis da humanidade, escrito na língua cuneiforme e registrado pela primeira vez. Qual a importância disso, professor? Na prática, esse código de Hammurabi acabou estabelecendo uma lei escrita, uma lei fixa, uma lei física que deveria cair sobre todos, tendo como base a chamada Lei de Talião. Provavelmente vocês já escutaram sobre ela, não como Lei de Talião ou Código de Hammurabi, mas na expressão olho por olho, dente por dente. O que isso significa? Que todos os crimes ou suas práticas ilegais acabariam sendo punidas em igual ou semelhante proporção. Duas outras civilizações que nós vamos trabalhar da Mesopotâmia são os assírios e os caldeus. Os assírios, eles foram responsáveis pela formação de um grande império através da sua expansão militar e pela crueldade que eles tinham em batalha. Para vocês terem ideia, os assírios eles eram sinônimo de medo por toda a região, já que eles literalmente não deixavam soldados ou inimigos vivos. Eles não tinham a prática de cativar escravos de guerra, mas sim de matá-los na construção de uma autoridade na região através da sua prática militar. Já os caldeus, eles vão se destacar através da figura de Nabucodonosor, o grande líder que vai incentivar a formação do Império Neobabilônico, que também foi responsável pela construção dos jardins suspensos da Babilônia, e foi durante o seu reinado que ocorreu o chamado cativeiro da Babilônia e a dominação da região que conhecemos como Palestina. Já os hebreus, essa outra civilização, esse é um povo que vai ter contato com
todos os outros povos e civilizações dessa época, através de conflitos, através de escravização, através de fugas. Os hebreus eles vão ser característicos através do seu monoteísmo e graças a toda a carga cultural que nós herdamos deles até hoje, principalmente no que tange a religião do cristianismo, do judaísmo e do islamismo. Como já foi falado, pessoal, a história dos hebreus acaba se confundindo com a trajetória de diversos outros povos do mundo antigo, principalmente quando nós vamos destacar lá o processo de dominação da região da Palestina. Entre os episódios que acabam se configurando nessas confusões, podemos falar, por exemplo, no exílio dos hebreus no Egito, a dominação e escravização pelos babilônios, ou então a relação conflituosa que os hebreus tinham com o Império Romano. Episódio esse que também pode se destacar com o nascimento e com as práticas de Jesus Cristo. É interessante a gente pensar no seguinte: boa parte da história dos hebreus está contada nos primeiros 5 livros da Bíblia. Vocês podem pensar, professor, eu devo ler a Bíblia para estudar para a sua prova? Talvez fosse interessante, sim, mas o ponto-chave que eu quero destacar aqui para vocês é o seguinte: a Bíblia ela também pode servir como uma importante fonte histórica. Claro que nós não devemos levar todos os fatos e todos os escritos ao pé da letra, já que a Bíblia é um texto construído em cima de várias metáforas e não tão preciso em relação à cronologia, à sequência dos fatos. Mas é importante destacarmos o seguinte, que a história dos hebreus ela pode sim ser estudada através da Bíblia, mais especificamente do chamado Velho Testamento, também conhecido como Pentateuco, ou pelos judeus, conhecido como Torá. Já a última civilização que nós vamos trabalhar hoje são os persas, que acabaram formando um dos maiores impérios do mundo antigo no Oriente. Os persas eles eram conhecidos pelo forte militarismo que eles desenvolveram. No início da sua existência, a princípio, os persas eles eram dominados pelos medos. Essa situação se inverteria lá por volta de 550 a.C. Nessa época, sob o comando de Ciro, os persas passaram a dominar esses medos. Medos aqui não é o medo, mas sim a civilização dos medos, e passaram a controlar a região. Os persas conquistaram ainda outros povos que viviam nas proximidades do Planalto do Irã, impondo a todos a mesma administração. Eles acabaram por construir um vasto império que acabava servindo como grande fonte de riqueza e de culturalidade. Então, uma das grandes características dos persas é que sua cultura acabava sendo composta também pela cultura dos povos que eles dominavam, principalmente os povos ali da região da Mesopotâmia, da Ásia Central e da Ásia Menor. Em relação ao expansionismo dos persas, nós podemos destacar 2 grandes figuras. Dário e depois o seu sucessor Xerxes. Eles tentaram ainda conquistar a região da atual Grécia, mas acabaram fracassando em 330 a.C. Esse vai ser o ponto final da história do Império Persa, que ao longo dos outros séculos vão acabar sendo povos dominados por outras civilizações. No caso, aqui eles passam a ser dominados e conquistados por Alexandre Magno ou Alexandre Grande, lá da Macedônia. Já em relação às práticas religiosas, nós precisamos destacar o zoroastrismo, tendo como principal fundador Zoroastro. De acordo com os princípios básicos dessa religião, existem 2 forças em constante luta. De um lado nós temos o bem, do outro o mal. Essa ideia de maniqueísmo é algo que persiste até hoje nas nossas práticas cotidianas, nos nossos valores, no nosso entendimento sobre o mundo. Segundo os persas, de um lado, do lado do bem, nós temos o deus Hormuz, que não é representado por uma imagem ou por uma pessoa, mas sim por um símbolo, sendo ele o fogo. Já o deus do mal, ele é chamado de Ahriman, representado por uma serpente. Bem sugestivo. Na prática religiosa do zoroastrismo,
o dever das pessoas é praticar o bem e a justiça para que no dia do juízo final Hormuz seja vitorioso e assim o bem prevaleça sobre o mal. Então, na prática, até hoje o nosso entendimento sobre vícios e virtudes, sobre o bem e o mal, acaba sendo uma herança direta dessa religião do seu fundador Zoroastro. Então, com isso, pessoal, nós concluímos a aula ou videoaula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. O professor Danilo ainda é iniciante nessa vida de youtuber, mas eu gostaria que vocês mantessem o foco, levassem bem a sério esse momento que nós estamos vivendo. Nós não podemos ter o prejuízo de atrasar o conteúdo e de colocar a perder um ano letivo inteiro, beleza? Então não deixem de fazer as atividades que foram enviadas para vocês. No próximo vídeo nós vamos estar corrigindo e sanando a dúvida que vocês tiverem. E aproveitem para utilizar a área abaixo aí dos comentários. Qualquer dúvida, qualquer questão que vocês queiram trabalhar, fiquem à vontade, que assim que possível, ou até instantaneamente, caso você esteja vendo esse vídeo no momento que foi postado, eu já vou sanando as dúvidas ao longo da aula, beleza? A todos um abraço e tenham uma ótima semana.